Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer essa necessaire box, só que de uma forma diferente. Essa necessaire a gente vai estar colocando viés na parte de dentro, então o acabamento dela é toda em viés, ó. E se você quiser aprender a fazer essa peça, é só continuar nesse vídeo. Para fazer essa peça a gente vai precisar de uma vez do tecido principal já estruturado na manta e uma vez no tecido de forro com as medidas de 35 por 42 de altura. A gente vai precisar de um zíper medindo 41 centímetros, 2 pedaços de alça, medindo 8 centímetros de altura, e um pedaço de alça medindo 28 centímetros. E vamos precisar também de uma tira de tecido, aqui eu estou usando o mesmo tecido que vai ser utilizado no forro, porque a gente vai usar para estar fazendo o viés, o acabamento dessa peça. Aqui a minha tira tem mais ou menos 10 centímetros por 73 centímetros, mas vai sobrar bastante. Você pode ir cortando as tiras de tecido conforme a gente for fazendo a peça. E vamos precisar também de 2 cursores. Vamos para o nosso passo a passo. A gente vai começar a colocar o nosso zíper no nosso principal. Na parte de 35 centímetros a gente vai colocar o zíper. Então, com o dentinho do meu zíper virado para o direito do meu tecido, a gente vai alinhar aqui na lateral e vamos passar uma costura. Vamos destacar esse nosso zíper. E da forma que a gente tirou, a gente vai levar ele lá para o outro lado, para estar colocando aqui nessa outra lateral. Agora a gente vai pegar o nosso forro, vamos estar colocando aqui em cima direito com direito, vamos alinhar a parte de cima e passar uma costura nos 2 lados do zíper. Prendemos o nosso forro, agora a gente vai desvirar isso aqui, ó. Arruma bem. Vamos passar uma costura de pesponto nesse lado do zíper e nesse outro lado do zíper também, pra ajeitar bem aqui, ó, o nosso forro no zíper. E vamos também já aproveitar e fechar essas laterais aqui, ó, que estão abertas. Eu prendi o meu forro na peça, ó, fechei toda a lateral, passei esse ponto aqui. Eu refilei o excesso de forro que tinha aqui, deixei tudo bem certinho. Agora a gente vai colocar os nossos cursores na nossa peça. Se você quiser estar colocando apenas um, eu gosto sempre de colocar 2. Agora, com a estampa virada pra cima, a gente vai puxar dessa forma as 2 laterais. Vamos alinhar aqui, ó, o nosso zíper bem certinho e também a lateral da peça. E agora a gente vai virar assim, ó, dessa forma, precisa virar pra mim. Minha peça está alinhada dessa forma. Eu fiz um cortezinho no meu zíper e agora eu vou colocar o meu cursor. A parte arredondada eu vou colocar na minha peça. Isso vocês vão fazer com ele virado pra vocês. Coloquei. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Como são 2 cursores que eu estou colocando na peça, eu não preciso tirar o meu cursor. Eu posso deixar ele lá, porque eu vou colocar outro aqui agora. Mas se você quiser colocar apenas um, você tem que tirar esse cursor fora, para que o seu zíper fique todo fechadinho, e depois colocar ele novamente. Coloquei os 2 cursores ali, ó. A nossa peça tá do avesso já, então não tem perigo dela abrir. Eu vou estar cortando aqui, ó, esse zíper que ficou em excesso dos 2 lados. E vou estar passando o isqueiro para selar bem. E antes da gente fechar a nossa peça, a gente vai colocar as alças menores. Também não esqueça de selar essas alças. E vamos lá. A gente vai dobrar a nossa alça no meio e vamos alinhar ela bem aqui, ó, no meio do zíper. Dessa forma. E vamos passar uma costura reta aqui. Vamos fazer isso com as 2 alças. Ficou aqui, ó, bem alinhadinho. Os 2 lados eu coloquei. Agora a gente precisa achar um meio aqui embaixo da nossa peça. Então a gente vai alinhar o zíper e vamos achar um meio aqui embaixo. Pode estar fazendo um pique ou marcando. Vamos fazer isso dos 2 lados. E feito isso, a gente vai colocar o meio do nosso zíper, deve vir aqui, ó, o meio do nosso zíper com o meio dessa marcação que a gente fez aqui, ó. Bem certinho. E vamos passar uma costura reta fora. Fechei um lado, agora eu posso fazer do outro a mesma coisa. Metade do meu zíper, alinhado com essa marcação de pique que eu fiz aqui e passar uma costura reta. Fechados os 2 lados, agora a gente vai fazer a marcação da nossa caixinha de leite. E vamos marcar nos 4 cantos da peça.
Lembrando que é sempre da costura que a gente fez pra dentro. Então, a gente alinha aqui, ó, bem certinho. E aqui na lateral também, a gente alinha bem certinho com a lateral. E a gente já pode cortar essas caixinhas de leite, as 4. Fiz aqui, ó, o corte de todas as caixinhas de leite. Aqui, pra fazer, eu utilizei um quadrado medindo 4x4. Você pode estar fazendo num papel sulfite, pra facilitar também. Agora, a gente vai passar um viés nessas duas laterais. Então, com aquele tecido que a gente cortou, a gente vai medir bem certinho aqui, ó, o tamanho que a gente precisa. Tira fora. A gente dobra bem no meio pra vincar e vamos cortar no meio. Dessa forma, vai ficar 5 centímetros pra cada lado. Mais essa medida aqui, no caso, né? Então, o direito do meu tecido com o direito do tecido de forro aqui, ó. Vamos colocar assim e vamos passar uma costura bem em cima dessa costura que a gente já fez ali embaixo. Dessa forma, agora a gente vai puxar assim, ó. E vamos dobrar o nosso tecido pra dentro, em cima dessa costura, ó. Cobrindo ela todinha. E, novamente, a gente vai passar mais uma costura de fechamento. Passamos o viés, ó, na nossa peça. E agora a gente vai repetir do outro lado. Aqui no outro pedaço de 5 centímetros que a gente pegou, você pode estar colocando aqui, passa a primeira costura, ó. Direito com direito, passa a primeira costura. Fizemos a primeira costura, jogamos lá pra frente. E vamos alinhar o nosso viés em cima da costura que a gente já fez ali, ó. Tampando essa costura. E vamos passar novamente um pesponto ali em cima. Novamente, a gente fez o pesponto, ó, ficou assim. Agora, a gente vai fechar as nossas caixinhas de leite. Eu gosto sempre de fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, um piquezinho pequeno. Só pra gente saber aonde é o meio dessa caixinha de leite. E eu faço isso nos 4 cantos. E agora, a gente vai fechar a nossa caixinha de leite. Vamos abrir aqui, ó, e encontrar o meio do viés com o meio do pique que a gente acabou de fazer. Do outro lado, a gente vai colocar a nossa alça. Pega a alça que a gente fez e vamos colocar lá pra dentro, ó. Saindo do outro lado. Dessa forma. E vamos alinhar o meio da alça com o meio do viés. Bem certinho. E pode colocar um grampo aqui, ó, pra prender bem. E desse lado a mesma coisa. Vê se a tua alça não tá torcida lá dentro, se ela tá certinha. E alinha o meio com o meio do viés. Alinha dessa forma, agora a gente vai fechar a caixinha. Coloca aqui, bem certinho, meio com meio, e coloca grampinhos pra prender bem isso aqui. E agora eu posso ir pra máquina e fechar todas as caixinhas de leite. Antes da gente fazer o acabamento com o viés, a gente vai desvirar nossa peça pra ver se está tudo certo. Aqui, ó, do lado de cá, se não tem nenhuma prega na caixinha de leite que a gente fez. Se a nossa alça tá do tamanho certo, ou se a gente precisa estar encurtando ela. Nenhuma prega, ó. A alça está posicionada no meio, um tamanho bom. Então eu posso virar e agora a gente vai pro acabamento. Se na sua tiver alguma preguinha ou a alça estivesse muito grande ou torta, você poderia estar abrindo novamente isso aqui e arrumando, pra não deixar nenhuma prega. E agora a gente vai fazer o acabamento do viés. Eu já cortei aqui a mentirinha em 4 pedacinhos. Vai ficar mais ou menos com 15 centímetros por 10. Vamos fazer o nosso viés. Eu gosto já de dobrar ao meio, ó. O nosso viés, de estar dobrando ele no meio, bem certinho. E a hora que a gente for colocar, ó, ele tá sobrando dos dois lados. A gente vai dobrar aqui pra dentro pra fazer um acabamento, ó. Ele vai ficar feito um acabamento. E quando chegar aqui embaixo também, a gente vai dobrar pra dentro dessa forma, ó. E vamos passar uma costura reta fora a fora. Ó, ele fica assim. A parte da dobra tá aqui, ó. Então ficou já um lado limpo. E vamos jogar para o outro lado, ó. Dessa forma assim, tampando a nossa costura aqui. Então a gente vai arrumar bem certinho aqui, ó. Tampando aquela costura que a gente fez e passando uma costura novamente pra fechar isso aqui. Ó, nosso viés ficou certinho dessa forma. Agora a gente vai fazer novamente aqui, ó, pra vocês pegarem bem. Então, deixa eu tirar isso aqui. Vamos pegar uma tirinha.
medindo 10 por 15, vamos dobrar no meio. A parte aberta, a gente vai alinhar, ó, aqui na nossa peça, bem certinho. Vamos dobrar um ladinho pra dentro, ó, pra que fique alinhado bem certinho com essa costura. E do lado de cá, a mesma coisa, ó, alinhando aqui atrás. E vamos passar uma costura bem em cima daquela que a gente já fez aqui embaixo. Dessa forma aqui, ó, pra não aparecer, ó, a costura do lado de cá. Então agora a gente vai pegar aqui, tá, assim, a gente vai botar pra cima e jogar lá pro outro lado pra esconder a costura que a gente fez. Dessa forma, ó. E passar a costura reta. Feita a costura, agora a gente vai repetir nesses dois lados aqui a mesma coisa. Viés colocado nos 4 cantos da nossa peça, agora a gente pode desvirar porque a nossa peça já está pronta. Muito rápido de estar fazendo. Depois que pega o jeito de estar colocando os viés, se torna mais prático. E a nossa peça ficou pronta, gente. Bem ela. Os cantinhos também aqui, ó. Prontinho, ficou pronto. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário do que achou dessa peça e desta aula, e também de estar curtindo o nosso vídeo. E até o próximo vídeo.